Olá, boa noite. No próximo domingo, além dos porto-alegrenses, eleitores de mais 4 cidades gaúchas com mais de 200 mil eleitores voltam às urnas. A expectativa é de que no segundo turno a abstenção seja menor. Porto Alegre é a capital com a maior taxa de abstenção no primeiro turno, 33,08%. Isto é, mais de 350 mil eleitores não foram às urnas. No dia 15, Rodrigo seguiu as recomendações do Tribunal Superior Eleitoral e não foi votar. Ele estava com coronavírus. Agora, já recuperado, irá votar no próximo domingo. Eu gostaria bastante de ter votado. Acho que é super importante, né, todo mundo se posicionar e votar. E até por isso que agora eu estou curado e quero votar no segundo turno. Eu acho que é importante as pessoas... O voto é algo que é super importante, né? A gente... precisa se posicionar e é uma forma de a gente concluir esse posicionamento que é na urna. De acordo com a última pesquisa Ibope, a intenção de comparecimento, que no primeiro turno era de 86%, agora é de 91%. A gente pode perceber que o nível de participação eleitoral que vinha caindo, né? Quando você tem uma campanha, quando você tem uma disputa de segundo turno mais acirrada, sem dúvida nenhuma, essa variável ela tende a se alterar, né? Ou seja, a disputa no segundo turno, o nível de participação também diz respeito ao perfil da competição que vai para o segundo turno, né? E no caso, aqui em Porto Alegre, nós tivemos uma reação inesperada com a saída da candidatura de Fortunati, criou algo inusitado, né? E isso acirra, vamos dizer assim, o debate no segundo turno, a participação no segundo turno, mesmo com a pandemia, né? A cientista política chama atenção para a diferença entre as abstenções e os votos brancos ou nulos. Afinal, é preciso analisar o comportamento do eleitor. A abstenção é muito diferente de um voto branco e nulo. O voto branco e nulo, tenho dito isso repetidamente, ele manifesta uma revolta ou uma não satisfação com o que está sendo oferecido, né? Mas é um eleitor que quer manifestar isso. Ele quer estar lá e dizer, eu não vou votar nenhum deles, né? Eu vou eu vou nulo ou branco. Já a abstenção, não vale nem a pena, é um comportamento mais de indiferença, de cansaço, né? Agora, repito, esse ano tem essa variável que é a pandemia, que também impacta muito. Não foi a indiferença, mas justamente a pandemia que fez Regina não votar no primeiro turno. Mas agora, no segundo, faz questão de comparecer. Mas agora, no segundo turno, que é o decisivo, eu quero dar o meu voto para o candidato ou candidata que eu acho que pode ser melhor para Porto Alegre. E eu acho que as medidas de higiene tomadas pelo Tribunal Eleitoral são boas, dá para confiar. Assim que no segundo turno eu vou estar lá para dar o meu voto. E a distribuição das urnas eletrônicas e cabines de votação para o segundo turno das eleições iniciaram nesta sexta-feira e devem ser concluídas no domingo antes da votação. O transporte é realizado por uma empresa contratada pela Justiça Eleitoral. Serão distribuídas 5.511 urnas de votação e cerca de 500 urnas reserva para a substituição dos equipamentos que possam apresentar problemas. 2.630 serão destinadas às sessões da capital. Também serão entregues kits Covid com itens como álcool em gel e máscaras de proteção facial. O transporte dos equipamentos é realizado após a conclusão da inserção dos programas e dados para a votação, lacração e inspeção final das urnas. Esse processo garante a inviolabilidade das urnas e dos sistemas. Mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo. Nós vamos saber agora quais as orientações e os últimos ajustes com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto. Secretário, o que é importante
aliás, é importante lembrar, não é? O que o eleitor deve levar no domingo e também que cuidados tomar devido à pandemia. Boa noite. Boa noite. Nós temos alguns cuidados que os eleitores têm que tomar. O primeiro deles, óbvio, é o uso da máscara, né? As pessoas, assim como fizeram no primeiro turno, nós não tivemos problemas com isso. Deve ir aos locais de votação com a sua máscara, com documento, com foto, que pode ser o e-título, se no e-título tiver a foto, levando também a sua caneta, né? A gente pede que os eleitores levem sua caneta. Quanto ao e-título, tem um detalhe que os eleitores têm que fazer a atualização do seu e-título, e aqueles que não instalaram ainda e pretendem justificar nesse próximo domingo, devem fazer a instalação e a configuração até a meia-noite do sábado, porque para preservar o sistema, para evitar que haja alguma sobrecarga, não vai ser possível fazer essa configuração no domingo, né? Então, é basicamente essa questão: máscara, caneta, documento e o e-título para quem precisa justificar. Pois é, muitas pessoas tiveram dificuldades aí de baixar o e-título, não é, no primeiro turno. Isso então não deve acontecer agora no domingo. Acreditamos que não, tá? Foram feitos vários ajustes no sistema. A demanda que foi subdimensionada no primeiro turno, não foi bem calculada a demanda. Agora nós já sabemos qual seria a demanda de primeiro turno, reforçamos o sistema e temos uma demanda menor no segundo turno, né? A gente tem sempre essa variável que facilita muitas coisas para o segundo turno. Bom, como esse ano a apuração foi centralizada no TSE, lá em Brasília, a gente teve aí uma demora, não é, nos resultados. Como deve ser nesse segundo turno? Pois é, nós tivemos ali no primeiro turno uma situação bastante constrangedora. Nós não conseguimos entregar os resultados naquela velocidade que nós estamos acostumados. Isso foi fruto de uma falha humana ali na configuração do sistema, do banco de dados, que causou um atraso muito grande na totalização. Essa falha foi identificada, fizemos testes ao longo dessa semana, reproduzindo a falha e reproduzindo a forma de sua correção, e depois fizemos mais testes com o sistema já corrigido, dando garantia que nós não teremos problema nenhum no dia da eleição e retomaremos aquela tradição de uma entrega de resultados muito séria. E o que acontece no caso da pessoa que não comparecer no dia e também não justificar? Pois é, quem não comparece e não justifica, fica com débito na Justiça Eleitoral. Essa pessoa tem 60 dias depois da eleição para ainda assim apresentar uma justificativa, só que nesse caso tem que juntar documentação e informar por que não votou e por que estava fora da cidade, ou se estava doente, alguma situação assim, ou depois que passar esse prazo tem que pagar uma multa junto à Justiça Eleitoral, que pode ser paga também usando o e-título. Bom, para a gente encerrar, então, é sempre bom lembrar o que o eleitor pode e também não pode fazer no dia da votação. Uma coisa simples, assim, que a gente tem que pensar é que o dia da votação é dia de votar, não é mais dia de campanha, né? Então, a campanha eleitoral, a propaganda política, ela é vedada no dia da eleição. Então, o eleitor pode ir votar, ele pode... O máximo que pode fazer o eleitor é aquela manifestação silenciosa. Ele está usando uma roupa que tem a ver com o seu candidato, uma bandeira, alguma coisa assim. Ele pode, nas suas redes sociais, até falar de eleição, pode lá colocar dizendo que está indo votar, pode até dizer quem está votando, mas não pode, em hipótese alguma, tanto na internet como pessoalmente, abordar pessoas pedindo votos, ou pessoalmente então fazer aglomerações também não é possível na tentativa de atrair atenção para o seu candidato, né? Então, o dia da eleição é o dia de votar, as pessoas devem ir lá votar com tranquilidade, vai ao local de votação, entra, vota e vai embora, sem ficar lá de muita conversa e coisa, para reduzir o número de pessoas no local, não gerar aglomeração e a gente preservar a saúde de todos. Ok. Secretário de Tecnologia da Informação do TRE, muito obrigada, Daniel Vobeto, pelas suas informações e uma boa noite. Boa noite a todos. Esses são os últimos momentos de campanha. Vamos relembrar quais são os candidatos nas 5 cidades gaúchas que têm segundo turno. Disputam a prefeitura da capital gaúcha os candidatos Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Já em Canoas, na região metropolitana, Jairo Jorge, do PSD, é o adversário do atual prefeito Luiz Carlos Busato, do PTB. Na Serra, Pepe Vargas, do PT, e Adilode Domênico, do PSDB, se enfrentam em Caxias do Sul.
Pelotas, na região sul do estado, verá o embate entre a prefeita Paula Mascarenhas, do PSDB, e Ivan Duarte, do PT. O panorama do segundo turno se completa em Santa Maria, com Sérgio Sequim, do PP, na disputa com Jorge Pozobon, do PSDB, atual chefe do Executivo. Após quase 5 anos parcelando salários, o governo do estado vai pagar na íntegra a remuneração de todos os servidores públicos na próxima segunda-feira. Depois de 57 meses em que o estado não conseguia pagar os salários dos servidores em dia, no próximo dia 30, segunda-feira, o salário de todos os servidores. Em live, o governador e o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, informaram a regularização do pagamento da folha, que não acontecia desde o 3º mês do governo Sartori. Leite salientou que é necessário trabalhar para que o parcelamento não volte a acontecer. Uma notícia importante, nos anima, mas o compromisso é renovado, né? Tem que ser renovado aqui. Controle rigoroso das despesas para que o Estado não volte mais a atrasar. Não é aqui possível ainda, né, uma garantia de não haver novos atrasos em função de um quadro econômico incerto. Mas é uma notícia importante, mesmo diante da crise que se está vivendo, que o governo viabiliza, fruto desse esforço, desse 1 ano e 10 meses de gestão, este pagamento dos servidores em dia. E vamos às informações da pandemia. A Prefeitura de Porto Alegre proibiu, por meio de decreto, a realização de eventos sociais como aniversários e confraternizações em espaços públicos e privados. O documento endurece regras do uso de áreas comuns de condomínios, praças e parques. Vamos agora aos dados oficiais da pandemia aqui no estado. Nesta sexta-feira, foram totalizados 311.123 casos. O número de óbitos ultrapassou 6.700. Só nas últimas 24 horas foram 39 mortes e mais de 2.600 novos casos. O total de pessoas em tratamento contra o coronavírus passou dos 16.300, enquanto quase 290 mil estão recuperadas. A taxa de ocupação de leitos é superior a 80%. E pela primeira vez desde a introdução do modelo de distanciamento controlado, todas as 21 regiões do estado estão com bandeira vermelha. O levantamento preliminar foi divulgado há pouco pelo governo gaúcho. Com o número de pacientes internados em leitos clínicos e UTIs atingindo o pico da série histórica, o mapa preliminar da 30ª semana do distanciamento controlado indica que todas as regiões gaúchas apresentam risco epidemiológico alto para a Covid-19. Agora, prefeituras e associações municipais têm até amanhã de domingo para apresentar pedidos de reconsideração. Na segunda-feira, será então divulgado o mapa definitivo que começa a vigorar por 1 semana a partir do dia seguinte. E hoje, o comando da Brigada Militar emitiu decisão desfavorável no processo disciplinar ao militar temporário que, de folga, participou do espancamento de João Alberto no dia 19 deste mês, no Carrefour Passo da Areia. Agora, a defesa do militar tem o prazo de 3 dias para recorrer da decisão. A Brigada Militar salienta que cumpre os passos do processo demissionário, respeitando as exigências legais de ampla defesa. E chegou o dia da Black Friday. No ano passado, esse período de ofertas, que não se limita à sexta-feira da promoção, movimentou mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Por isso, vale reforçar alguns cuidados para garantir compras seguras e evitar prejuízos. Tem de tudo, passagens aéreas, imóveis, carros, mas principalmente produtos eletrônicos e eletrodomésticos. E as promessas são de descontos bem atraentes. Pois uma pesquisa da FEComércio aponta que 54% dos gaúchos planejam aproveitar as ofertas da Black Friday e 46% devem antecipar as compras de Natal no período.
Mas para fazer um bom negócio e não ter dores de cabeça, é preciso ter cuidado com propagandas enganosas ou até fraudes. Um link que tu recebendo tanto no teu e-mail quanto na página que estiver navegando pode direcionar um site que seja inexistente ou às vezes o site está ali, mas é um golpe. A gente tem reclamações e é bem difícil depois de resolver, inclusive, porque tu não consegue localizar a empresa, né? Então, tomar bastante cuidado nesse sentido. E mais, atenção para as compras de sites estrangeiros que não são sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor, se o site não tiver representantes no Brasil. Sites seguros sempre começam com o endereço por HTTPS. Verifique a reputação do fornecedor e consulte sempre a página oficial da loja. Para proteger dados de cartões e documentos, é importante usar redes de internet seguras, com senhas de acesso. Quem comprar pela internet tem direito ao prazo de 7 dias de arrependimento para devolver o produto e receber o reembolso. E a principal dica é pesquisar. Algumas lojas elevam os preços antes da Black Friday para depois oferecer o desconto. Isso pode ser inclusive denunciado ao Procon. Sites de comparativos de lojas têm ferramentas de histórico de preços que podem ajudar a identificar o movimento nos últimos meses. Uma dica que a gente dá é pesquisar também num aplicativo, tá, do menor preço Nota Gaúcha, que foi um convênio da Cefaz com o Procon. Ali coloca o código de barras ou o nome do produto e aparece do valor menor ou maior. Qualquer dúvida, tem um link no nosso site do Procon RS, do atendimento eletrônico. Os consumidores que têm o Procon na sua cidade, a gente orienta a procurar os seus Procons municipais, né? Então, o Procon estadual seria para os consumidores que não possuem. Muitas cidades são distantes de Porto Alegre, né? Como o nosso Procon fica aqui. E eu acho que facilitou bastante essa questão. E agora vamos ver como fica o tempo neste final de semana. Confira o mapa. A instabilidade do sábado vai se prolongar pelo domingo. A chuva chegará um pouco mais tarde amanhã na região metropolitana da capital e nos campos de cima da serra. Nas demais áreas, pancadas fortes desde as primeiras horas do dia. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Variação entre 21 e 23 em São Borja. No município de Canela, os termômetros irão dos 17 aos 27 graus. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul completa neste sábado 86 anos. Uma história que nasce e se projeta investindo em conhecimento, pesquisa e formação de jovens, tanto nas faculdades de graduação como na pós-graduação. No final do século XIX e início do século XX, a capital recebia as primeiras escolas de ensino superior do estado. Da união destas instituições privadas, nasceu em 1934, por decreto estadual, a Universidade de Porto Alegre. Em 1947, ela passa a chamar-se Universidade do Rio Grande do Sul, URGS. E 3 anos depois veio a federalização, mas sem abandonar no nome o sotaque gaúcho. Foi quando a URGS colocou um F, né? Era a Universidade do Rio Grande do Sul, virou Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Particularmente, eu levei 10 anos para entender por que se escrevia UFRGS e por que a gente falava URGS. Os anos seguintes foram de impulsão da universidade, com novos prédios e também mais institutos e faculdades. A URGS consolidava seu papel na pesquisa e como formadora de profissionais com espírito crítico. Assim, nas décadas de 60 e 70, a comunidade universitária sempre esteve envolvida nos debates e nas ações dos principais momentos históricos. Os anos 80, aí foi um momento, eu diria, de reconstrução, até com a abertura democrática do Brasil, participação de professores, inclusive, retornando aí de exilados no exterior, voltando para o país. Já no início, no final ali do milênio, né, parece que foi ontem,
foi quase o resgate de todo o patrimônio artístico e cultural, e, mais recentemente, a ampliação de vagas com os programas EUNES, políticas de inclusão social. A URGS do presente e do futuro se reinventa. Nas faculdades, em todas as áreas do conhecimento, forma estudantes não só do Brasil, mas do mundo. É referência em pesquisa e trabalho vinculado à comunidade. Para os próximos aniversários, a administração vai trabalhar com redução do orçamento, custos fixos altos e pouca verba para investimentos. Por isso, a aposta é em parcerias e novas formas de financiamento. Pouco de dinheiro de financiamento de natureza pública que nós temos está cada vez mais escasso. Eu quero comentar o nosso brilhante Hospital de Clínicas de Porto Alegre, local que tem a prática médica da Faculdade de Medicina, por exemplo, tem um modelo de gestão na qual 90% é atendimento do SUS, 10% é convênio privado. Os 10% de convênio privado cobre 25% do custeio público. Então, isso está mostrando, sim, que alternativas de financiamento são possíveis, são viáveis, sempre para permitir um ensino público, gratuito, de qualidade, inclusivo, democrático, cheio de responsabilidade social. E é no Salão de Atos da URGS que acontece a cerimônia de entrega do Troféu Açorianos de Música 2020, maior premiação da música no estado. Este ano o evento será no formato digital. Vai ser neste sábado com transmissão ao vivo pela TVE a partir das 8 da noite. E quem nos traz os detalhes é a coordenadora de música de Porto Alegre, Negra Jaque. Negra Jaque, a solenidade era para ter acontecido em abril, não é? Mas precisou aí ser adiada por causa da pandemia. Com certeza vai ser uma edição bem diferente, não é? Boa noite. Oi, boa noite. Sim, vai ser. A gente está passando por esse processo de transição, tanto para mim, que estou recente, né, fazendo esse trabalho na cidade de Porto Alegre como coordenadora de música, mas o próprio prêmio tem que se reinventar. Eu acho que a arte, como um todo, a arte e a cultura, passou por esse exercício, né, de criar alternativas que pudessem viabilizar sua própria existência. Então, com o Açorianos foi isso mesmo. Ele era para ter acontecido em abril, e com esse adiamento, nós retomamos o prêmio no mês de setembro, mobilizando tanto a equipe de jurados, mobilizando todos os homologados, né, o povo todo, os artistas que se inscreveram. E amanhã a gente tem essa cerimônia tão bonita de entrega, né, que é para nós um momento de fechamento desse processo todo de dizer, olha, estamos vivos, somos artistas, estamos fazendo arte e cultura em Porto Alegre. Bom, e os premiados vão participar por videoconferência, é isso? Isso mesmo. A gente vai ter essa transmissão, né, pela TVE, pela TV URGS e pelas plataformas Facebook e YouTube. E conforme a gente vai anunciando os premiados, eles vão participando, como se fosse uma plateia virtual. Então, a gente anuncia os premiados, eles já entram virtualmente, trocando uma ideia com a gente, falando sobre as suas perspectivas como premiado, para a própria música da cidade, né, o que espera de todo esse próximo período que a gente vai enfrentar em 2021. E como você avalia os trabalhos concorrentes e também os artistas que estão participando aí esse ano? Foi uma safra muito potente e diversa. Então, a gente tem muitos trabalhos de vários gêneros, assim. Gente muito nova despontando também enquanto artista na cidade, né? Gente que já está na trajetória da música há muito tempo, mas acho que o público e todo mundo que estiver aí assistindo vai receber uma cerimônia muito diversa, bonita, colorida e criativa, sabe? Nesse processo todo, com o apoio com a minha família, que eu digo que é a Secretaria da Cultura de Porto Alegre, através da coordenação de música, e a equipe da URGS, que é o nosso apoio nessa edição aí. Tá certo. Bom, então só relembrando que aqui na TVE amanhã às 8 da noite tem Açorianos de Música. Negra Jaque, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. Boa noite. Beijo, gente. Até. E o primeiro Festival de Música Online Sesc Gravataí Aldeia em Rede ocorre hoje e amanhã a partir das 8 da noite. O evento é uma mostra musical com apresentações de até 9 bandas locais, transmitida pelo Facebook da entidade. Passam por lá nomes como Diogo Darqui,
Octília, Interestelar, Glau Barros e muitos outros. E agora você vai conferir outras dicas culturais do que acompanhar neste final de semana. Sextou e o fim de começa com live de rock alternativo local hoje a partir das 9 da noite nas redes sociais do Dub Studio e das Sobreviventes Produções. A Space Rave, autodefinida como banda de grunge garage rock, comemora seus 27 anos com nova formação e apresentação inédita. A OSPA faz sua 31ª live amanhã às 5 da tarde. A apresentação em formato camerístico pode ser assistida pelo canal do YouTube da orquestra e pela plataforma Cultura em Casa. No repertório, peças do período barroco de Johann Sebastian Bach, Arcângelo Corelli e George Muffat. A regência de Diogo Schuch Biasibet, que vai estar ao órgão. Nando Reis e seu filho Sebastião fazem o primeiro espetáculo presencial aberto ao público no Araújo Viana após isolamento. Vai ser amanhã às 9 da noite, no formato Grandes Sucessos em Voz e Violão. O local vai receber 30% da capacidade de público e a entrada será por grupos com protocolos de saúde e segurança. Ingressos no site que aparece no vídeo. O Bar Ocidente está entrando no Zenta e para comemorar essas 4 décadas de reduto da boemia porto-alegrense, tem o que o bar melhor sabe fazer, uma boa festa. Mas por hora, dadas as circunstâncias, em formato online. A live vai ser punk com os replicantes na próxima quinta a partir das 9 da noite. Ingressos no endereço que está na tela. Eu quero ser anarquista. E hoje é dia de anunciar os vencedores do primeiro Festival Cinema Negro em Ação, uma realização da Casa de Cultura Mário Quintana e do Instituto Estadual de Cinema, ambos pertencentes à Secretaria Estadual da Cultura, em parceria com a TVE. Desde 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a TVE transmitiu mais de 50 produções audiovisuais nas categorias longa e curta-metragem, videoarte e videoclipe. Todos produzidos por negros e negras em um evento inédito no país. A TVE transmite a cerimônia de premiação a partir das 10h30 da noite. Não perca! A cantora e compositora Lara Rossato está lançando hoje seu novo álbum, Solidez, em todas as plataformas digitais. Produzido à distância, o disco tem 11 faixas que tratam de temas como independência, resistência, paixões, vida e morte. Para encerrar o programa de hoje, vamos conferir a faixa Respirar. Nós voltamos na segunda-feira, às 6h30 da noite. Um ótimo final de semana para você. Como ele é. Se eu não fosse feita de sonhos, seria tudo tão fácil. Eu nem estaria cantando pra me curar. Mas já consigo respirar. Eu já consigo respirar. Depois de ter